Olá a todos! Cá estou eu para mais uma avaliação de um herói que acabou de sair no jogo Myth Wars and Puzzles. Vamos falar um bocadinho sobre o novo herói da Hora do Romance, pois estamos no mês de Fevereiro, está a chegar o dia dos namorados e então cá está a Hora do Romance, esse evento todo romântico que a Karma lançou. Então temos aqui o novo herói da Hora do Romance, de nome Orfeu. Quem foi Orfeu na história? Orfeu vem da mitologia grega e é conhecido como um dos maiores poetas e músicos da antiguidade. Ele era filho de Apolo e de Calíope. A sua música é tocada com uma lira dada como por Apolo, era tão bela que encantava humanos, animais e até seres inanimados. Portanto, fica aqui este apontamento. Tem aqui mais uma historiazinha curiosa. O mito mais famoso de Orfeu foi a jornada no submundo para resgatar a sua esposa Eurídice. Pois é, ele foi ao submundo onde estava Hades e Persefone e então convenceu a deixá-la voltar à vida. Portanto, ele foi lá pedir para que a sua esposa, que já tinha falecido, voltasse à vida, mas então eles acederam, mas com uma condição: não podia olhar para trás enquanto saíam. Só que Orfeu, no último momento, pensava que estava na dúvida e olhou e, claro, perdeu Eurídice para sempre. Portanto, fica aqui este apontamento, esta história triste de Orfeu, que foi resgatar a sua esposa lá do mundo dos mortos, mas tinha esta condição que não podia olhar para trás, mas no último momento, enquanto saía, ele teve a tentação e foi olhar para trás e acabou por perder a sua amada para sempre. E então, cá está este Orfeu aqui no jogo, de elementos de luz, cor amarela, amor desesperado, aqui com esta cara de sofrimento. Ele, que era filho de Apolo, cá está com a sua lira que tocava e encantava os humanos e os animais e os seres inanimados. Graficamente muito bonito, sem dúvida. Ele possui 829 de poder de base, um poder elevado, aí na linha dos heróis com poder mais elevado. Ele possui aqui a sua classe de combatente, subclasse número 2, cavaleiro. Tem aqui uma habilidadezinha que diz assim: para sempre perdido meu amor, durante uma única batalha, se algum efeito do amor desencadear o efeito de recuperação de sangue, o lançador ganha uma certa quantidade de mana. Portanto, durante a batalha, se algum efeito de amor desencadear o efeito de recuperação de sangue, ou seja, de recuperação de saúde, o lançador, que é ele, irá ganhar uma pequena quantidade de maná. Tem aqui outra habilidade, que é resistente a maus de geração de maná, ou seja, ele é resistente a todos aqueles heróis que colocam este símbolo, que é o símbolo da geração de maná, ou seja, aqueles que afetam a geração de maná. Portanto, não se aplica depois a maus estados que interrompem a geração de maná ou que roubam a maná, porque aqui há uma pequena diferença. Neste caso, é a produção de maná que baixa, ou seja, que se torna mais lenta aqui. E ele é resistente a esse efeito. Ou seja, se há de carregar mais rápido, não carrega tão rápido, mas ele é resistente a esse efeito, ou seja, é imune a esse efeito. Mas também há o efeito de interrupção de geração de maná, ou que rouba mesmo a maná. Neste caso, ele não é imune, neste caso podem interromper ou roubar a maná. Portanto, atenção neste pormenor, porque às vezes depois podem pensar que é um bug, mas não é. São efeitos diferentes. Um é a redução da produção de maná, outro é a interrupção, ou seja, a interrupção não produz absolutamente maná nenhuma. Portanto, há heróis que interrompem a maná, por exemplo o Dibuk, por exemplo a Kaná, que interrompe a maná. Neste caso, não é imune a esses heróis. É sim imune aos que reduzem a produção de maná. Vamos lá ver aqui então o seu ataque. Possui 755 de ataque, 776 de defesa e 1420 de saúde. Como vocês estão aqui a verificar, a defesa é mesmo equivalente ao ataque. Portanto, muito parecido, ou seja, pende ligeiramente para a defesa, mas com uma diferença muito pouca. Portanto, aqui
digamos que é um herói equilibrado, não é um herói que podemos dizer que é mais defensivo ou mais atacante, relativamente a pender ligeiramente, mas muito ligeiramente para a parte da defesa. Vamos lá ver aqui a sua habilidade, chamada Lealdade. Ele é de carregamento médio. E o que é que ele faz? Ele dispersa mal de status de todos os aliados, ou seja, ele vai limpar tudo o que é mal de status, doenças de status de todos os aliados. É claro que aquelas que se podem limpar, porque há algumas que não podem limpar. Mas naquelas que puderem limpar, ele irá retirar todos os mal de status que os aliados possuírem. Além disso, recupera 30% de vida de todos os aliados, o que é um curandeiro. Ou seja, 30% de vida que ele irá recuperar em todos os aliados. Todos os aliados ganham mais 30% de ataque e mais 10% de aumento de cada vez que forem atingidos por 4 turnos. Ou seja, ele irá proporcionar um aumento de ataque em todos os aliados de 30%, ou seja, tornar o ataque dos aliados mais forte em 30%. E por cada vez que algum for atingido, aumenta em 10% ainda. Portanto, irá sofrer este aumento então de ataque. Além disso, invoca um lacaio de harpa dourada para o aliado com menos vida. Portanto, aquele herói que tiver menos vida na equipa, ele irá colocar um lacaio, um ajudante chamado lacaio da harpa dourada. E o que é que esse lacaio faz? Eles vão herdar 30% de ataque e 30% de saúde HP máximo do conjurador. Portanto, fica aqui com um lacaio forte com 30% de ataque e 30% de saúde. Depois, quando esse lacaio da harpa dourada é morto, ele aflige um inimigo aleatório com o amor por 3 turnos. Portanto, quando esse lacaio, quando esse ajudante for morto, ele irá atingir um inimigo aleatório com o dominado efeito com amor por 3 turnos. Quando a maná do alvo fica cheia, restaura 30% de HP para o aliado do lançador que tem o HP mais baixo. Ou seja, depois esse lacaio, quando for morto, ele irá afligir então por 3 turnos esse inimigo, e quando a maná do alvo desse inimigo fica cheia, ele restaura 30% de saúde para o aliado lançador que tem o HP mais baixo, ou seja, que tem a saúde mais baixa. Aquele heróizinho que tiver a saúde mais baixa irá beneficiar de um aumento de 30% de saúde. Portanto, estamos aqui com um herói de suporte, chamado os heróis de suporte da equipa, que neste caso, depois aqui da descrição da habilidade especial, não temos absolutamente dúvidas que deve ser emblemado aqui na parte defensiva. Porquê? Porque ele é um curandeiro. É às vezes o que eu vos digo, quando o ataque é muito parecido com a defesa, nós não sabemos depois para onde é que devemos de seguir o caminho da emblemagem. Mas depois a habilidade especial irá desvendar esse segredo, ou seja, como ele é um curandeiro, nós devemos aqui emblemar aqui na parte defensiva, ou seja, seguir tudo o que é escudo e coração para que a sua defesa fique mais forte, porque a grande virtude aqui do Orfeu é suportar a equipa, ou seja, dar sustentabilidade à equipa, dar saúde à equipa. Será a grande virtude aqui deste herói, ou seja, a sua habilidade está vocacionada para manter a equipa viva. Portanto, neste caso não é um herói de ataque, mas sim um herói de defesa. E então, vocês devem seguir na grelha de talentos tudo o que é escudo e coração para que a sua defesa fique mais forte. Quanto à colocação na equipa, este herói deve ficar à esquerda da vossa equipa. Porquê? Porque ele irá lançar aqui uma habilidadezinha especial que aumenta o ataque de todos os heróis. Ou seja, todos os aliados irão usufruir aqui de um aumento de ataque. Por isso, se ele estiver à esquerda, os que estiverem à direita dele irão logo nesse turno, se porventura estiverem ligados, já usufruir desse aumento de ataque que ele irá proporcionar em 30%. Portanto, fica aqui esta dica. Ele deve ser emblemado na parte defensiva. Quanto à colocação da equipa, deve ficar à esquerda da vossa equipa, no canto esquerdo, ou então ali ao lado do central, mas à esquerda da vossa equipa. Dará aí o sítio
mais apropriado para o Orfeu atuar no vosso time. Portanto, fica aqui este apontamento. Quanto à avaliação, eu vou dar um 8 aqui ao Orfeu. Vou dar aqui um 8 de valor, portanto de 0 a 10 eu vou dar um 8 ao Orfeu. E claro, espero que vocês consigam o Orfeu ou outro herói que vocês pretendam. Portanto, fica aqui este apontamento do mais um herói aí da hora do romance, ou seja, do evento que está a decorrer e que vocês podem consegui-lo através aí da convocação no respectivo portal. A todos despeço-me com a amizade desde sempre. Se houver alguma dúvida, deixem nos comentários que eu terei todo o gosto em tentar explicar de outra forma. Então, um grande abraço para todos, votos de bom jogo, até uma próxima, se Deus quiser.